estamos em mais um Propod. Olá, Fernanda. Olá, Gi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Mais um episódio? O 7º. Ah, eu nem perguntei hoje. 7º episódio do Propod. Que legal. É isso, Gi. E hoje a gente tá com muita responsabilidade aqui. Muita? Aí eu tô assim, meio preocupada. Eu acho que é um tema que eu gosto. Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Eu vou aprender bastante, eu acho. Eu acho que todas vamos. É. Eu acho que é um tema mais feminino. Claro que hoje já tá mudando um pouco essa questão. Eu acho também. Mas é um interesse bem massivo, né, das meninas. Das meninas. Mas antes da gente entrar na convidada e no assunto, o que as pessoas têm que fazer, Gisele? Curtir, compartilhar, precisa dar engajamento. Mulheres precisam engajar outras mulheres. Mulheres precisam empoderar outras mulheres. Bora curtir, gente. É isso, gente, a parte da publicidade da Gisele. A Fernanda não consegue, eu não consigo entender. Eu sou tímida. Tá, deixa a timidez saber disso. Sou muito tímida. Bora lá então, Gi? Bora. Então vamos lá. Hoje nós estamos recebendo, com bastante alegria, uma pessoa especialista em beleza facial. Gente, olha o tamanho da responsabilidade. Vamos lá, Soraya Alves, olá, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que delícia. Prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Prazer é nosso em recebê-la, espero que você goste, que seja um dia produtivo para nós. Vai ser transformador e vai abrir a mente de muitas mulheres. Ai, que delícia. Mas antes a gente tem... Eu ia explicar. Uma pergunta clichê. Na realidade, Soraya, aqui é um podcast de professoras. Então, a gente não quer fugir muito da escola. Então, a gente abre com uma pergunta clichê e a gente também fecha com uma pergunta clichê. Okay. Depois a gente entra no tema. Pode ser? Pode ser. Então, vai lá, Gi. Soraya, como era a menina Soraya na sala de aula? Falante. Era bem falante, eu sempre fui comunicadora, brincalhona, não era CDF, mas eu era estudiosa, não dava trabalho, assim, mas era bem comunicadora. Continua, né? Continua. Eu te sigo, sou fã lá do Instagram. Apesar de não praticante, eu sou fã do Instagram. Gente, o trabalho dela é maravilhoso. É fantástico. Obrigada. E para quem nos ouve e nos assiste, agora a gente quer que você se apresente, né? A gente fez uma aberturinha aqui, mas a gente gostaria que você se auto-apresentasse para as pessoas. Tá, joia, com prazer. Então, meu nome é Soraya Alves, eu sou farmacêutica, especialista em rejuvenescimento facial natural. E eu ensino mulheres a tratarem rugas, flacidez, a terem um rosto mais jovem, mais bonito, de forma saudável e 100% natural. Investindo muito pouco, usando poucos produtos, usando recursos que elas têm em casa. Eu ensino segredinhos básicos, que é a chave, é o segredo para o rosto. Eu falo para o rosto eternamente jovem, mas na verdade a gente desacelera o envelhecimento porque é algo inevitável a gente envelhecer, a gente não vai ter o rostinho de 15 anos pro resto da vida, mas dá pra gente desacelerar esse processo, ter um rosto sem rugas, ter um rosto mais firme, é totalmente possível, sem procedimentos, sem cortes, sem injetar substâncias na nossa pele. Por aí. Qualquer tipo de pele? Qualquer tipo, qualquer idade. E assim, né, é super inovador, porque assim, o mercado... Ele faz uma publicidade enorme no rejuvenescimento. Ai, que palavra complexa. Vamos lá, vamos de novo. É quase um trava-língua. Rejuvenescimento, falei certo? É isso, certo. né? Com procedimentos invasivos, com aplicação de botox, ácido hialurônico, entre outras coisas. E aí você vem aqui, você tá olhando para nós, você tá falando que existe um método, é isso? Isso. Que trabalha, então, toda essa questão, essa corrida contra esse envelhecimento de forma natural. De forma natural. Eu esqueci de falar a minha idade, né? Eu tenho 40 anos, eu tenho 3 filhas. Então, assim, eu não sou mais uma menina, já sou uma mulher madura,
né? Tenho uma vida super corrida, como da maioria das mulheres, principalmente das mulheres que são mães. Eu sou empreendedora, eu tenho 2 negócios diferentes, eu tenho um negócio presencial, um negócio online. Então, a minha vida não é tranquila, eu também não tenho tempo, eu também não tenho paciência. Então, esse método que eu ensino, que na verdade não fui eu que inventei, sempre existiu, mas eu adaptei esse método, né? Eu criei, vamos dizer assim, eu modulei aí esse método, essa forma de rejuvenescer o rosto, e eu dei um nome que se chama Método Amando o Meu Rosto. Depois eu vou explicar o porquê que eu dei esse nome, mas ele sempre existiu. Então, a minha realidade é a realidade da maioria das mulheres, e esse é um método para encaixar na vida de todas as mulheres, principalmente as que não têm tempo, as que não têm paciência, as que querem investir menos, né? As que não querem investir muito em procedimento, que querem investir seu dinheiro em outra coisa, porque a gente sabe que procedimentos são muito caros, não é uma coisa que você faz uma vez só na vida. Você faz uma vez, tem alguns procedimentos que daqui 5, 6 meses você vai fazer de novo, e você vai fazer o resto da vida, né? Então, a indústria da beleza, a indústria farmacêutica convenceu as mulheres de que elas precisam desses procedimentos para ter um rosto mais firme, para ter um rosto sem rugas, para ter um rosto sem manchas. E, na verdade, como que as mulheres, há 50 anos atrás, não existiam esses procedimentos? E a gente pode ver vídeos, fotos, né, de mulheres daquela época que elas eram muito bonitas. Elas tinham a pele muito boas. Uhum. E elas já usavam isso nos seus cuidados. Ninguém usava nada espetacular, ninguém injetava nada no rosto. E só que com a vida corrida, né, é claro que a vida foi mudando, a vida das mulheres foi ficando mais corrida, as mulheres foram fazendo dupla, tripla jornada, trabalhando em 2, 3 empregos, cuidando de casa. E aí a indústria da beleza foi oferecendo recursos mais rápidos, mais práticos, mas isso tem um valor, isso custa um preço. E as mulheres, elas foram se desconectando do natural, elas foram se desconectando delas mesmas, do espelho. Aí vieram os filtros, né? E com a pandemia... Filtro, né? É um problemão, não é? Ou só eu acho? É um problemão. Porque a gente acaba não se aceitando depois como a gente é de verdade, né? Exatamente. A pessoa passa nem se enxergar de verdade. Não. Ela costuma tanto vê-la pelos filtros das redes sociais que a hora que ela olha no espelho, ela não se reconhece. Exatamente. Aí ela vai buscar aquilo que o filtro oferece. E é inalcançável. Essa beleza é inalcançável. Muitas mulheres pegam o filtro, levam para o cirurgião, levam para a clínica de estética e falam, eu quero esse rosto. Eu fiz isso. Saiu um filtro do TikTok que aumenta os lábios, que a pessoa fica mais bonita. Eu mandei pro meu marido, era esse rosto que eu queria. Aí eu mostrei pra ela, falou, é horrível. Falei, mas é sério? Não tá bom isso? Quem falou que isso tá bonito? Aí ela ficou um pouco frustrada, mas aí depois ela não deu sequência. Mas não tava bom, entende? Não fazia parte dela. E é claro que aquele rosto que ela viu, certamente era um rosto bonito, né? Muitos rostos são, de fato, muito lindos. Mas é lindo naquela pessoa, né? Naqueles traços. E nós somos lindas com os traços que a gente tem. Né, com a sua boca. A sua boca não é carnuda, você é linda com a sua boquinha fininha, porque ela combina com o seu olho, que combina com o formato do seu rosto. Ele foi feito para você, é único, é seu, é uma marca sua. Então, a gente não vai agradar todo mundo, não vai, e a gente quer que todo mundo ache a gente bonita. A gente não aceita que uma pessoa não ache a gente bonita. E vai ter gente que não vai achar a gente bonita, isso é fato. E vai ter gente que vai achar a gente linda, justamente por essa boca que você tem, por esse nariz que você tem, pelo conjunto da obra. E a gente tem que aceitar isso, né? É mais saudável mentalmente, psicologicamente, muito mais fácil a gente aceitar isso. E você tem muitas pessoas que procuram você hoje. E aí eu tô falando porque a gente anda na rua, as pessoas estão meio padronizadas, né? Dente, botox, tá meio padrão, né? Isso. Todo mundo é meio parecidinho. Então, isso eu consigo ver. Agora, do método natural, como que é a procura hoje? Conta pra gente.
Eu tô achando muito engraçado, né? Uma coisa muito comum, porque quando eu vou atender uma aluna, quando eu vou fazer consultorias individuais, uma coisa muito comum que as mulheres falam para mim é que as mulheres que me procuram, elas não querem perder a naturalidade. Então tá aumentando muito a procura. Eu falo que ser natural vai voltar na moda, gente. Vai voltar a ser na moda, porque tá todo mundo muito com a mesma cara. Então ser natural vai voltar a ser moda, vai voltar a ser tendência. Então elas me procuram porque elas não querem perder a naturalidade. Elas têm pavor de perder a naturalidade. Elas não querem sentir dor. Elas acham que não faz sentido investir muito dinheiro, né, nesse tipo de coisa. Algumas mulheres, tá? Para algumas mulheres fazem sentido, para outras não. Mas as que me procuram acham que não faz sentido para elas. E elas não querem perder a naturalidade, mas elas querem cuidar do rosto. Elas querem um rosto cuidado. Assim como a gente cuida do cabelo, assim como a gente cuida das nossas unhas, assim como a gente cuida dos nossos dentes. Mas ninguém ensinou a gente a cuidar do rosto. Como que eu cuido do meu rosto? Porque do corpo, todo mundo sabe como cuidar do corpo. Se eu quero perder peso, todo mundo sabe o que fazer. Ninguém vai primeiro no cirurgião. Quem quer perder peso, primeiro vai fazer dieta e academia. Né? Ninguém vai direto para a cirurgia. E aí, o que a academia nem e a dieta? Pode, eles mandam a gente emagrecer antes. Nem pode. Não, e tem vários outros tratamentos. Tem pessoas que precisam de um psicólogo para emagrecer, porque tem um trauma por trás disso. Tem o fator psicológico, emocional envolvido. Tem o fator hormonal, que tem pessoas que têm predisposição. Então, tem todo um tratamento antes da cirurgia plástica. Mas a academia, ela tá independente do tratamento que ela for fazer, ela tem que fazer academia. Sim. Se ela for emagrecer. Sim. Então, todo mundo, né, a gente aprendeu desde criança que tem que exercitar o corpo. Tem que fazer ginástica pro corpo, se você quiser um corpo firminho. A mulher que quer um bumbum durinho faz o quê? Ela faz cirurgia? Não, faz agachamento. Ela faz agachamento. Que é uma tortura. Vamos conver que aquilo é uma tortura. É uma tortura. Mas faz. Mas tem que fazer. Quem quiser o bumbum durinho tem que fazer. Ou se conforma com um bumbum molinho. Com um bumbum caidinho. Então, você tem essa escolha. Eu vou aceitar o meu bumbum do jeito que ele é, mas se eu quiser um bumbum na nuca, eu vou ter que fazer agachamento. Se eu quiser uma coxa torneada, eu vou ter que fazer exercício. Se eu quiser um abdômen trincado, eu tenho que fazer abdominal, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que correr, eu tenho que perder peso. Então, desde pequena, a gente sabe como que a gente tem que cuidar do corpo, mas nunca ninguém ensinou pra gente como que tem que cuidar do rosto. E no rosto, a gente tem músculos igual ao corpo. E a gente esquece disso. Que o rosto tem músculo, em todo o rosto. Aqui parece que só tem pele, mas tem músculo. O músculo responsável por você abrir os olhos. O músculo responsável por você piscar os olhos. Aqui é um músculo muito fininho. Aqui parece que só tem pele, mas é músculo. O rosto todo tem músculos. E se você quiser um rosto firme, independente do que você faça, do produto caro e bom e maravilhoso que você usa, importado, sei lá o que, se você faz procedimento, você tem que exercitar o seu rosto. Se você quer um rosto firme, você tem que exercitar o seu rosto. Ah, que legal. Então, mesmo com o procedimento, por exemplo, fui lá, coloquei um... Gente, acho que é importante falar isso, né? Sem nenhum tipo de julgamento, porque envelhecer não tá fácil. A Soraya usou um termo bonitinho no começo, uma mulher madura. Somos todas mulheres maduras na mesa. E até porque a gente está vivendo uma fase onde o etarismo ele está muito evidente na sociedade. Muito. A pessoa ela está sendo julgada por envelhecer. Na realidade, hoje a gente... eu acho que antigamente, né, se a gente pensasse, quando a gente era criança, as mulheres com 40 anos, elas não estavam ativas como nós estamos. Né? Então é esse choque, eu acho que tem que ser colocado na mesa também. Então, assim, sem nenhum julgamento, com as coleguinhas que fazem o procedimento, né? Eu acho que cada um tem que procurar aquilo que faz cada um feliz, faz sentido pra você. Mas, assim, então, fiz lá meu botox, não é o caso, mas se fiz, tenho que fazer os exercícios. No caso do botox... tô falando botox, que acho que é o único que eu conheço, conheço, tá? Não dá, porque paralisa tudo, ele paralisa. Entendeu? É o único que eu Então, acho que não vai rolar. Mas é que todo mundo resume ao botox, né? É. Mas eu vou falar agora especificamente do botox, tá? É uma pergunta muito recorrente, é muito comum as pessoas me perguntarem: Soraya, dá pra fazer botox e fazer o exercício? Porque as pessoas acham que vai juntar os dois e o resultado vai ser melhor.
E eu vou explicar o porquê que não dá para fazer os dois. Justamente por isso, porque o que o meu método faz é exatamente o contrário do que o Botox faz. O Botox tira o movimento. O que o Botox faz? É uma toxina, é a toxina botulínica. Ele paralisa a musculatura, paralisa. Então, ele não é um relaxamento, que as pessoas falam, eu vou colocar para relaxar a sua face. Ele paralisa, por quê? Porque a toxina, ela impede que o impulso elétrico chegue na musculatura. Então, você vai fazer aquela força de fazer assim com a sua testa, de fazer assim com a sua glabela, e você não vai conseguir. Você vai mandar essa informação para o seu cérebro, você vai ter vontade, você vai sentir a vontade de contrair, essa informação vai ser mandada para o músculo, mas o impulso elétrico não chega. Então, o Botox, ele impede que o seu músculo contraia. Então, você tem vontade, e eu já fiz Botox uma vez. Eu também. E aí você sente aquela vontade, né? No começo é esquisito, a gente estranha, depois a gente vai se acostumando. E você não consegue contrair. Então, o meu método é completamente o contrário. Ele é para movimentar o rosto, para exercitar, para massagear, para ativar a circulação, para trazer sangue para o rosto, para trazer sangue para esses tecidos, para a gente trazer colágeno, produzir colágeno, né? Porque somente o colágeno é produzido com movimento. O rosto precisa de movimento para produzir o colágeno. Então, o Botox, ele tira isso. Então, ele dá aquela falsa impressão que você tá firminha, mas você não tá firminha, você tá paralisada. Quando o efeito dele passa, seus movimentos voltam, a sua vontade de contrair continua e você vai formar linhas do mesmo jeito. Então, por isso que esse conceito de que o Botox previne rugas, essas meninas de 20 e poucos anos que são oferecidos Botox preventivo para elas, né? Ah, eu tô fazendo Botox preventivo para não ter rugas. O Botox, ele não previne rugas. Isso é uma mentira. Ele vai prevenir rugas se você viver de Botox. Você vai viver, uma menina vai começar a aplicar Botox com 20 e poucos anos e ela vai aplicar Botox até quando ela morrer? Aí vira aquelas mulheres que não tem mais expressão facial. Você não sabe se ela tá rindo, se ela tá chorando, se ela tá conversando, porque ela perde completamente a expressão. E por trás disso tem um monte de consequência. É que não se fala sobre isso. O Botox é uma toxina. Ele é uma das toxinas mais poderosas que existem. Então, ele tem um monte de efeito colateral. Você vai ficando resistente a essa toxina, porque é como se você estivesse aplicando uma vacina em você. Você está aplicando uma toxina, então você vai ficando resistente. Pode ser não. Conforme os anos vão passando, você vai precisando de doses maiores. E não pode ser aplicado doses maiores. Então, aí as mulheres começam a ficar decepcionadas. Por quê? Porque quando ela era nova, pouquinho já deixava o rosto esticadinho. E aí já não faz tanto efeito. E doses maiores podem ter muitas consequências. Então, quando você aplica o Botox, a região está paralisada, você vai ter vontade de contrair, mas você não vai conseguir porque o impulso elétrico não chega. O seu corpo, muito inteligente, ele vai mandar esse impulso elétrico para outra região do seu rosto ou da sua cabeça que não esteja paralisado. Então, muitas pessoas começam a ter dores na cervical, dores de cabeça, enxaqueca, começa a ter bigode chinês porque começa a tirar a força daqui para contrair aqui. Eu, inclusive, postei no meu Instagram um vídeo de uma moça, ela tinha aplicado Botox e toda vez que ela ia tentar contrair aqui nela subia e formava uma marca, um vinco aqui. Então, é muito comum pessoas que aplicarem Botox começar a ter bigode chinês. Mas, na clínica onde você aplica o Botox, não se fala isso. É muito difícil achar essas informações sobre Botox, né? Uhum. Então, eu não sou contra Botox porque eu quero vender o meu método, porque eu não acho bonito. Eu tenho uma razão para ser contra, porque não faz sentido. Não faz sentido. O Botox é uma coisa que na estética, eu digo, né? Porque ele é utilizado para outros fins que não seja para estética. Mas para estética, para mim, é uma coisa que não faz sentido. E aí tem outros procedimentos que você falou se dá para fazer junto. Preenchimento, fios de PDO. Eu já tive alunas que estavam com preenchimento e foi tentar fazer aula e também o preenchimento ele não paralisa, mas limita um pouquinho os seus movimentos. Então, eu já fiz preenchimento labial, paralisa bastante. Você perde o movimento. Perde o movimento. Conforme você vai tomar alguma coisa no canudinho, você acaba babando, escorrendo. Você perde sim a mobilidade labial. Perde, sim. A intenção dele não é paralisar. Isso porque eu coloquei pouquinho, eu coloquei 1 ml só. Mas acaba limitando. Então, a pessoa tem que fazer uma escolha. Então, as mulheres que chegam até a mim, elas já decidiram que elas querem o natural. Tá.
tá? Não dá pra fazer as duas coisas. Ou a pessoa é do natural, ou ela é do procedimento. Entendi. Muito Eu legal. acho que eu já comecei errado, entendeu? Eu já comecei com todos os procedimentos possíveis. Mas é muito comum. Eu comecei com isso depois de uma aplicação de Botox. Eu não conhecia, né? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu via fazendo massagem facial, mas nada muito a fundo. E não sabia o quanto aquilo era eficaz, o quanto era bom. E eu fiz uma aplicação de Botox, porque eu tava achando a minha sobrancelha caidinha, minha pálpebra caidinha. E eu também sou designer de sobrancelhas, né? Então, eu trabalho muito com sobrancelha e as minhas clientes pediam muito para levantar a sobrancelha. Ah, será que eu levantar a sobrancelha, levantar a sobrancelha? Mas a gente consegue levantar até um certo ponto. Depois você vê que aquilo é da musculatura, é da pele, né? A pele que tá caída. Então eu falei, nossa, eu preciso oferecer alguma coisa para as minhas clientes que levante a sobrancelha, porque só o design, só a rena, só a micropigmentação não tá sendo suficiente. Então eu vou começar por mim. E aí eu fiz essa aplicação de Botox, quando a gente faz é maravilhoso. Eu falo que dá vontade de beber de litro, porque o olhar faz assim, fica tudo durinho. Mas com 2 meses eu já comecei a voltar aos movimentos e com 3 meses já não tinha mais nada. Já tava mexendo normal. Então esse papo que dura 6 meses é mentira. Para algumas pessoas falam que dura, mas deve ser gente que não se expressa tanto. E também nós somos orientadas a não fazer expressão quando faz Botox. A nem pegar peso. Nem pegar peso. Então, gente, que sentido que faz você fazer um procedimento e não fazer expressão? Então, pratica o método Mão do Meu Rosto. Que aí você vai aprender a como controlar essas expressões. Porque o meu método não se trata de paralisar o rosto. Muito pelo contrário. Eu tenho técnicas e exercícios que vai fazendo com que você tenha controle desse excesso de mímicas. Porque a nossa intenção não é não fazer expressões, porque é saudável se expressar. É saudável fazer cara de brava, de feliz, sorrir. Isso é lindo, é saudável. É psicologicamente saudável, inclusive. As expressões, elas são essenciais, né? O movimento da face, eu digo, ele é essencial para você conseguir expressar as suas emoções. E o Botox tira isso. Tem gente que tem depressão depois de aplicar Botox, porque ela não consegue se expressar. Então, isso afeta o psicológico, inclusive, das pessoas. A gente precisa desse movimento, essa contração da musculatura para o seu cérebro entender o que você está sentindo. Então, o meu método, ele é para você continuar se movimentando, mas você ganhar consciência, você ganhar controle, desconectar alguns movimentos que a gente faz involuntariamente, né? Tipo, eu vou falar, eu mexo a testa, né? Então, eu tenho técnicas para isso que facilitam que você mantenha suas expressões sem ficar reforçando as suas marcas. É mais uma questão mercadológica mesmo, para vender, porque as mulheres são um grande alvo de todo esse público. Um ginecologista no qual eu frequentava, né, anualmente, ele dizia que o mercado cosméticos foram criados especialmente para a mulher. Fiquei olhando para a cara dele e falei, por quê? Ele falou assim, quantos sabonetes íntimos femininos existem? Procura um masculino. Ele falou, procure um. Não existe. Por quê? Porque o homem não compra. Ele falou assim, isso foi feito exclusivamente para as mulheres. Claro que hoje, como a gente falou no início, você tem uma adesão muito maior da ala masculina, da questão da vaidade, de cosméticos, de botox, enfim, de procedimentos. Mas, há alguns anos atrás, esse mercado era exclusivo das mulheres. E por que os homens não usam? Por que eles não usam sabonete íntimo? Por que eles não se preocupam com as rugas? É porque eles não ligam? É porque eles são relaxados? É porque eles não são cobrados. Eles não são cobrados. Se ele não usa, se ele não tá perfeito, se a aparência dele não tá perfeita, ninguém cobra. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Faz parte da idade. Tadinho, trabalha demais. Não é isso? Agora, a mulher, ela acabou de ter filho. Ela acabou de ter filho. Alguém aqui tem filho? Eu tenho. Acabou de ter filho. A gente se cobra de estar bonita. Sim. A gente se cobra de estar bonita, da casa tá arrumada. Mas por que a gente se cobra de estar bonita e da casa tá arrumada? Porque quando alguém chegar na sua casa e ver sua casa desarrumada, ninguém vai falar, nossa, que marido relaxado, não cuida da casa. As pessoas vão falar, nossa, cadê a mulher dessa casa que não cuida dessa casa? Ninguém vai cobrar o homem. E quando alguém chegar numa casa que tem um recém-nascido e ver um homem descabelado de pijama,
ninguém fala, nossa, cabelo relaxado e pijama descabelado, mas vai cobrar a mulher dela tá relaxada, descabelada. Nossa, depois que teve filho, relaxou. Gente, a gente quando tem filho, a gente só quer sobreviver. Até porque depois, após o parto, normalmente a grande maioria é uma minoria que tem uma genética boa, que vai sair de lá, 15 dias tá perfeita de novo. Gente, não é. A grande maioria leva quase 1 ano para voltar o corpo novamente. Isso quando consegue voltar. E a gente é cobrada o tempo todo. E não basta só as cobranças externas, tem a nossa. A gente não se reconhece a hora que se olha no espelho. E se você não tem alguém, um companheiro, uma companheira, para te dar suporte, isso não é fácil. Quando eu tive meu filho, eu fui mãe aos 20 anos. Eu era novinha, magrinha, tudo no lugar. E engordei 31 quilos na minha gestação. Enchei muito, eu tinha retenção de líquido. E naquela época, há 24 anos, não tinha muito o que ser feito, né? Então o corpo não é mais o que era antes. Eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia, eu só chorava. Eu só chorava, mais nada do que isso. Ficar nua na frente do meu marido, de jeito nenhum. Ele teve que sentar comigo, conversar, a maior calma, a maior paciência. Eu falei que se fosse outro eu não teria. Mas ele teve a maior calma, ele sentou, ele conversou. Ele falou, Gi, não é assim. Você é mãe, as coisas mudam. Não pode ser dessa forma. Mas será que todo mundo tem essa estrutura familiar em casa? Todo ano eu faço um evento online gratuito, exatamente no dia 12 de junho, no Dia dos Namorados, que se chama Enamore-se, para falar sobre autoamor, sobre autoaceitação. E por que eu criei esse evento no Dia dos Namorados? Para ressignificar esse dia, para deixar de ser um dia exclusivamente de casais apaixonados, né, de namorados, e passar a ser um dia de mulheres que são apaixonadas por si, de mulheres que querem se apaixonar por si próprias, né, que estão precisando desenvolver esse amor próprio. E eu abro mão, eu sou casada, mas eu abro mão desse Dia dos Namorados para estar dando suporte para essas mulheres. E eu toco muito nesse ponto sobre esse momento que a mulher se torna mãe, onde é um período que quem faz botox não vai poder mais fazer botox. Quem faz procedimento, quem faz preenchimento não vai mais poder fazer preenchimento por um longo período, né? Quem faz algum tipo de tratamento no cabelo tem produto que não pode ser aplicado. Então, se a mulher não aprende, antes de ser mãe, antes de entrar nesse período, ela não aprende a gostar da aparência dela, a gostar de quem ela é, sem cílios, sem preenchimento, sem tintura no cabelo, sem um corpo sarado de academia, porque você vai ficar um tempo sem poder se dedicar à academia, né, como se dedicava antes, vai ser um baque muito grande, vai ser devastador, a mulher não vai se aceitar. E o que era para ser um período de felicidade, para ela se sentir plena e viver, entregar a maternidade, ela vai estar chorando na frente do espelho porque a aparência dela tá assim, tá assado, e aquilo é um período, depois ela vai retomar os cuidados dela. Mas o que para as pessoas é rápido, para aquela mulher é uma eternidade. Passar 1 ano sem conseguir fazer os procedimentos que ela fazia semanalmente, quinzenalmente, trimestralmente, semestralmente, para ela é muito difícil. Então, é muito importante que a mulher aprenda cuidados que ela consiga fazer em casa ela mesma, que precise de pouco tempo, porque ela é mãe, ela não tem muito tempo, ela não tem cabeça para se dedicar a isso, mas que pouca coisa, sabe, 1 minuto, uma coisinha que ela faça, sabe, dá aquela paz no coração, ela se olha no espelho e ela fala, ai, como eu tô bem, sabe? Tô bem e tô sorrindo, tá aparecendo um pezinho de galinha aqui, mas tô nem aí com isso. Tô com essa barriguinha aqui, meu bumbum tá mole, mas tô nem aí, sabe? Tô nem ligando. É você não se importar com isso, porque pode ser um período, pode ser que um dia você volte ao bumbum durinho, pode ser que nunca mais você volte e tá tudo bem pra essa mulher, ela simplesmente, aquilo deixou de ter importância pra ela como tinha antes. Então esse seu projeto vai além do autocuidado com a pele, mexe com a questão psicológica, dessa reconstrução da autoestima feminina. Exato. Quando eu comecei, era exclusivamente com a intenção de suavizar rugas e deixar o rosto firme. Por que eu buscava isso pra mim?
mais mulheres começaram a chegar até a mim e falar, Soraya, eu não me olhava no espelho e eu comecei a fazer esses exercícios que você ensina e hoje eu tô me achando linda. Hoje eu consigo ficar perto do meu marido sem passar maquiagem, porque tem mulheres que são casadas há mais de 10 anos, eu tenho alunas que são casadas há mais de 10 anos e não ficava perto do marido sem maquiagem. Eu não descia na portaria do prédio para levar o lixo sem estar muito maquiada. Eu precisava estar de base, corretivo, né? E eu não posso ficar sem cílios, sem o alongamento de cílios, que eu me sinto horrível. Então, uma coisa é você fazer um procedimento para você se sentir mais bonita, né? Eu vou colocar um cilião, porque agora eu tô com vontade de ficar com cilião, vou colocar uma unhona, vou fazer sei lá o que no meu rosto. Eventualmente, outra coisa é você ser dependente disso para você se sentir bem. E quando você está sem, você não sai na rua, você não deixa as pessoas te verem, você... Tem mulheres que precisam trabalhar nas redes sociais e tem dificuldade. Não consegue, se ela não tiver toda produzida, muito produzida, eu digo, né? Ela não consegue aparecer. Então, eu não consigo, a gente grava, mas eu não consigo assistir. Ah lá. Ela não assiste. Eu não assisto. Ela não me ajuda. Eu não consigo assistir, eu não consigo me ver. Nós vamos mudar isso. Então, assim, eu acho que o que eu passo, eu não sou a única. Acho que tem muitas. Muitas. E isso é muito legal, porque quando as mulheres descobrem que outras mulheres sentem o mesmo, elas sentem um alívio. Porque não se fala. Isso é uma coisa que a gente está conversando aqui, mas não é uma coisa que você está na fila do banco, lá no mercado, e você vai ficar comentando com outras mulheres. É uma coisa que as mulheres não falam. Não, e o que é mais engraçado é que quem me vê não acha que é assim. A gente já teve algumas conversas, né? Porque você vai me ver arrumada, de salto, maquiada. Hoje eu estou sem maquiagem por causa da cirurgia que eu fiz nos olhos. Enfim, é como se tivesse tudo normal. Eu não vou transmitir pro outro aquilo que eu estou sentindo. Quem olha pra você não fala. Por quê? Porque não tem nada de errado com você. Eu achava que você tava pelo menos com alguma coisa na pele. Que você tem uma pele boa, você não tem marca. Não, hoje eu tô sem nada, sem filtro, sem nada, gente. Ninguém fala. Então, pra mim, você tá ótima do jeito que você tá. Né? Você não precisa de maquiagem. Então, esse é um ponto muito legal, porque eu faço um desafio que chama Desafio 7 Dias Amando o Meu Rosto. Inclusive, eu vou abrir as inscrições agora, que vai ter em julho. E o desafio também é muito legal, porque a gente tem um grupo privado das alunas, e no grupo, né, elas conversam e elas falam, e elas amam quando o desafio acaba. Eu faço um atendimento individual com cada uma, né, para ver as necessidades individuais de cada uma, para ver o que ela achou do desafio, as transformações dela no desafio. E quando eu pergunto o que elas mais gostaram no desafio, elas falam que foi ver a felicidade da outra. Elas falam, o mais legal para mim foi ver que aquilo não transformou só a mim, porque eu poderia falar que aquilo era da minha cabeça. Mas quando eu vejo a transformação que o desafio causou em todas as participantes, e cada uma de um jeito, sabe? Nossa, eu tô me sentindo mais bonita. Umas param de usar tanta maquiagem, outras começam a usar maquiagem, porque umas não usam maquiagem porque acham que quando passa a maquiagem evidencia mais as linhas, o rosto tem muitas deformidades que a maquiagem evidencia, deixa mais evidente. Então, algumas sentem mais prazer em se maquiar, né? Tirar fotos. Eu não postava foto, eu comecei a postar foto. Então, para elas é muito satisfatório saber que elas não eram as únicas. E elas se sentem, assim, um extraterrestre, porque elas falam que no grupo das amigas, elas são as únicas que não fazem procedimentos, porque as minhas alunas, elas não querem fazer procedimentos. E aí elas falam, Soraya, eu achava que eu era a única. Aí eu vejo as minhas amigas todas fazendo procedimentos, fazendo botox, e eu não quero fazer. E aí eu fico pensando, será que eu deveria? Será que eu sou errada de não fazer? Será que eu queria fazer? Será que eu deveria querer fazer procedimentos? Mas eu não quero. Então, elas ficam naquela luta contra elas mesmas, e aí quando elas descobrem que elas não precisam fazer, elas não são obrigadas a fazer, elas sentem alívio. Porque elas são taxadas de relaxadas. Às vezes as pessoas nem chamam elas de relaxadas, mas elas acham que elas são relaxadas. Ai, será que eu sou relaxada? Mas será a cobrança externa. A cobrança externa. E aí fica uma cobrança interna. Às vezes a pessoa nem tá cobrando, igual você falou, a pessoa não tá vendo nada de errado, mas dentro de você tá com aquela cobrança. Será que estão me achando feia? Será que estão me achando com olheira? Será que estão achando que eu sou relaxada porque eu não tô de batom? Porque eu vim aqui sem me maquiar?
e tá todo mundo maquiado, nossa, eu não coloquei cilião, gente, tá todo mundo de cilião, vão me achar relaxada? Quando elas descobrem que cuidar do rosto não se trata só de pôr cílios, não se trata só de pôr botox, cuidar do rosto é além disso. É você cuidar da saúde do seu rosto. É você ter um rosto bem cuidado com saúde. Eu cuido da raiz do problema, né? As minhas alunas, elas pensam, nós pensamos a longo prazo. A gente está cuidando agora, porque o que eu faço é dar resultado agora. Mas a gente está construindo algo que quando eu tiver 60, 70, 80, 90, 100 anos, eu falo para elas, você de 90 anos, de 80 anos, vai te agradecer agora, por você estar aprendendo e fazendo isso aqui agora. Porque a pele que você vai ter, o rosto que você vai ter lá na frente, vai ser incrível. Você não vai parecer ter 20 anos, mas as pessoas não vão saber que idade você tem. Elas vão olhar pra você e vai falar, nossa, que velha bonita. Ai, que legal. Que velha bem cuidada. E não, nossa, que mulher cheia de procedimento, gente. Né? Que começa a fazer procedimento com 30 anos, quando tem 80, como é que fica? Sim. Então, irreconhecível. Porque você vai precisar de mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Procedimento não é algo que traz saúde pro rosto, né? Então, quando você tem 80 anos e você aprendeu a cuidar do seu rosto de verdade, é nítido uma mulher idosa de 80, 90 anos que cuida. Você olha e você fala, nossa, que pele bonita. Né? E é possível. Muito legal. Soraya, então eu me interessei pelo seu método. Tô aqui encantada, na realidade. Muito verdade isso. E como que a gente chega perto desse conhecimento todo? Como que isso vai se dar? Então, é através de um curso? Você faz um acompanhamento pessoal? Como que é isso? Conta pra gente. Eu tenho um curso com aulas gravadas, que é o curso Amando Meu Rosto. Né? É um conteúdo gravado e a pessoa compra esse curso, ela tem acesso por 1 ano e lá tem as aulas separadas por áreas do rosto. Então, tem os exercícios e as massagens para a área dos olhos, para bochecha, papada, pescoço, lábios, testa, né? Para todas as regiões. E aí eu tenho os meus atendimentos individuais, que tem acompanhamento, né? Então eu tenho vários formatos desse atendimento individual. Eu tenho acompanhamento por 1 mês, eu tenho acompanhamento por 2 meses. E aí, se a pessoa quiser estender, fica a critério da pessoa, porque cada caso é um caso. Eu atendo mulheres de várias idades, né? Que estão buscando várias coisas diferentes, né? Estão com objetivos diferentes. Mas sim, tem acompanhamento. E aí eu faço uma avaliação, eu faço um atendimento online. O meu atendimento é online. E aí eu faço uma avaliação para ver qual é o objetivo dela e quantos encontros a gente vai ter. Os encontros são semanais, mas podem ser quinzenais também. E aí eu tenho o meu desafio, que acontece mais ou menos a cada 2 meses. Eu não tenho um período assim fechado, mas é mais ou menos a cada 2 meses, que é o desafio 7 dias Amando Meu Rosto, para a pessoa já sentir os resultados. Durante 7 dias eu vou enviando 2 exercícios por dia, que ela já vai sentindo aí a diferença. Em 7 dias, ela já tem uma transformação incrível no rosto, já tem uma melhora muito grande, e aí ela já começa a sentir os primeiros resultados. Durante a sua fala, eu não lembro exatamente o termo que você usou, mas você disse que faz uma avaliação para ver qual é a necessidade da sua cliente. Você não faz apontamentos, a cliente diz aquilo que ela necessita? Exatamente. Então, diferente das clínicas de estética, né, onde o profissional aponta o que a pessoa deve melhorar, nos meus atendimentos eu deixo a pessoa à vontade para dizer o que a incomoda, o que ela quer mudar, porque não se trata do que eu acho bonito ou feio nela. Então, eu tenho que ir para esse atendimento sem julgamento e saber o que está incomodando, porque eu posso olhar para a pessoa e achar o bigode chinês dela marcado, né, que é essa marca aqui. E aí ela vem e me fala que quer melhorar a papada. Então, e se ela não estava incomodada com o bigode chinês? Eu vou despertar nela uma coisa que ela nem estava incomodada e ela vai passar a ficar incomodada. Então, o bigode chinês dela vai melhorar. Por quê? Porque não tem como eu trabalhar uma área só. O que eu passo é para o rosto inteiro e aí eu dou uma ênfase para a região que ela tem mais queixa, que a incomoda mais. E aí, quando ela vê a foto do antes e depois, ela fala, nossa, eu nem estava preocupada com isso aqui, olha como que melhorou o meu bigode chinês, olha como que melhorou a minha olheira, como que minha sobrancelha levantou, né? E
Então, eu deixo ela à vontade para ela falar o que a incomoda e ela vai ter outras melhoras, porque é impossível a gente trabalhar uma região só, né? E é exatamente o que você falou. Já fui em várias clínicas de estética, eles chegam e falam: olha, seu bigode chinês, a sua papada de bulldog, a sua sobrancelha precisa erguer, sua pálpebra precisa tirar. Então, eles sempre têm uma Porque você tá com cara de triste, porque você tá com cara de brava, porque você tá com um olhar caído, Não, né? e se fizer isso vai melhorar, você vai ficar mais bonita, a sua autoestima vai melhorar, as fotos, enfim. Eles vão dando tudo aquilo que você, teoricamente, precisa fazer. E dá dinheiro, né, gente? Mexeu com a autoestima da mulher, falou que ela vai ficar mais bonita, vende mesmo. E aí tá um grande problema também, porque muitas mulheres têm condições de pagar o que for, e tem mulheres que não têm, elas acabam investindo um dinheiro que para a família vai fazer falta, né? Ela acaba deixando de comprar coisas da necessidade básica da família para investir em procedimentos que ela nem precisava. E ela fica encanada com coisas que ela nem precisaria estar preocupada, né? Então, eu me preocupo também com isso. Então, eu tenho alunas que têm muito dinheiro, eu tenho alunas que não têm grana, né? Que têm um poder aquisitivo bem menor, então tenho alunas de variadas classes sociais, eu tenho alunas que são empregadas domésticas, eu tenho alunas que são médicas, que são advogadas, que são comissárias de bordo, que têm variadas profissões. Então, não se trata de classe social. O meu trabalho não é para atender uma classe social específica. Eu já fui orientada a procurar alunas que têm dinheiro para eu cobrar mais caro pelas minhas aulas, pelos meus cursos, mas a minha intenção não é essa. O dia que o meu trabalho for para atender só mulheres ricas, ele deixa de fazer sentido para mim. O nome do seu curso perde a ideologia. Perde a ideologia. Então, a minha intenção não é atender por classe social. Eu quero que todas as mulheres se sintam lindas, porque toda mulher tem o direito de se olhar no espelho e gostar do que está vendo. Até porque quem te acompanha nas redes sociais não necessariamente precisa comprar o seu curso. Exatamente. Aos pouquinhos ela vai aprendendo e vai conseguindo em casa fazer os exercícios, é isso? Exatamente. Tem mulheres que só assistindo vendo os meus conteúdos gratuitos, elas já têm muitos resultados. E aí tem mulher que quer um atendimento mais individualizado, né? Que quer ter acesso a exercícios novos, e aí ela vai comprando os meus cursos, que tem vários formatos, vários valores, e é justamente por isso que eu faço vários formatos para mulheres de todas as classes sociais terem acesso. E aquela mulher que tem mais dinheiro, ela quer que você faça massagem nela, rola ou não? Não. Não. Porque tem um perfil da mulher que me procura. A mulher que me procura, ela quer ter autonomia. Ela quer aprender a fazer. Ela quer ser, como que eu vou dizer? Responsável pelo autocuidado dela, sabe? Agora eu não quero ter esse compromisso de eu agendar um horário no lugar e eu ter que ir, eu ter que fazer. Hoje eu tô afim, eu vou fazer, amanhã eu não tô afim, eu não vou fazer, sabe? Eu quero fazer essa quantidade, não quero fazer mais que isso, eu quero fazer todo dia, para eu pagar para ir todos os dias na Soraya fazer, vai ficar caro. Então, ela quer ter essa liberdade. Então, o perfil da mulher que me procura é a mulher que quer ser livre, ela quer ter autonomia, ela quer ser responsável pela beleza dela, ela não quer ser escrava de nenhum procedimento, de nenhum método, ela quer ter essa liberdade, ela quer se gostar. Ela quer aprender porque ela quer aprender a se gostar. E o meu método, ele traz essa transformação, que foi outra coisa que me surpreendeu também, não foi com essa intenção que eu criei esse método, mas eu vi que ele trazia essa transformação para as mulheres. Por quê? Porque é impossível você praticar o meu método, que é baseado em massagens e exercícios faciais, e não se tocar. Você tem que encostar em você. E o toque físico libera ocitocina, libera hormônios do amor. Então, quando você se toca, você manda sinais muito positivos para o cérebro, que traz um bem-estar gigantesco, e aquilo mexe com o amor, mexe com o auto-amor. Se outra pessoa toca em você com carinho, você sente amor por essa pessoa. Se você se toca com carinho,
o amor por você aumenta, né? E você quer mais e mais e mais e mais, porque é muito gostoso. E a face é muito gostosa de ser massageada, assim como os pés, né? As orelhas, porque o rosto ele tem pontos de reflexologia. Então, é muito prazeroso massagear o rosto por causa desses pontos de reflexologia. E também, outra coisa que é impossível é você fazer sem se olhar no espelho. Você é obrigada a se olhar no espelho. Alguns exercícios, depois que você pega a prática, você faz dirigindo o carro, né? Eu vim pra cá fazendo exercício facial. Você faz lavando louça, ou fazendo alguma outra atividade que você não precise das mãos, né? É possível. Mas a maioria, até o que não precisa das mãos, no começo a gente tem que se olhar no espelho para você ver se você tá fazendo certo. Então, você tem que criar essa intimidade com você. A partir do momento, eu assimilo assim, sabe quando você conhece você vê um homem assim, você julga o cara como feio, né, à primeira vista, assim, você fala, nossa, que homem feio, né, e aí você vai conhecer melhor esse cara, você vê que o cara é divertido, que o cara é inteligente, que o cara é legal, e você fala, até que ele não é tão feio, né, parece que ele ficou bonito, quem nunca, né, parece que ele ficou bonito. O mesmo acontece com a gente. Quando você começa a se olhar mais no espelho, você começa a criar mais intimidade com você. E aí você começa a olhar, por exemplo, uma ruguinha, né, uma marquinha aqui, aquelas pessoas que têm aquela marquinha entre as sobrancelhas, você tem os meus exercícios, as massagens que suavizam essa marca, e aí você vai vendo dia após dia aquilo melhorar, aquilo suavizar, e foi você que fez. Foi você que cuidou daquilo, né? E você vai vendo aquela transformação, você vai perdendo o preconceito com você mesma, você vai se olhando mais, aí você fala, até que eu sou bonita, não sou tão feia como eu achava que eu era. E aí você vai se acostumando com a sua imagem, porque os filtros, as redes sociais tiraram da gente, né, essa intimidade que a gente tem com a gente. A gente se vê através dos filtros, quando a gente vai se olhar no espelho, a gente já não se aceita mais. E mesmo quando você não utiliza filtro, quando você vai bater uma foto, tem ângulo, tem luz, tem posição, você estica o pescoço, você tira a papada. Não é aquela coisa que você vê no espelho. Não é. Nunca é aquela coisa que a gente vê no espelho, né? Se vê no espelho é uma coisa única. O espelho não tem filtro. E é a maneira como as pessoas veem a gente, quando a gente se olha no espelho. Então, dá para melhorar o rosto, né? Eu não falo para as mulheres se aceitarem do jeitinho que elas são, a não ser que elas queiram, né? Mas se você tá insatisfeita com as suas linhas, com marcas, tá achando seu olhar caído, sua olheira funda, sua olheira escura, sua bochecha tá caidinha, né? A sua papada tá muito grande, dá para melhorar tudo isso. Dá para melhorar muito. Então, você pode se aceitar de uma maneira mais cuidada, numa versão melhorada, dá para melhorar tudo isso, porque você pode ver que procedimento não é capaz de fazer isso com a gente, pode fazer procedimento, como você disse, você já fez botox, preenchimento, fios, e não foi o suficiente para você gostar do que você vê quando você se olha no espelho, né? Quando você se vê nos vídeos. Então é diferente de quando você cria essa intimidade com você. A gente só se gosta quando a gente desenvolve esse amor por nós mesmos. Você passa, e não significa que você comece a se achar perfeita. Você fala assim, nossa, meu olhar é caidinho mesmo, nossa, minha sobrancelha é uma mais alta que a outra mesmo. Minha boca é fininha mesmo, eu não tenho o volume que eu gostaria. Mas tá ok, né? Eu me aceito. Tá tudo bem. Eu, Soraya, eu também gostaria de ter um rosto diferente. Eu gostaria que meu nariz fosse menor, que ele fosse mais empinado. Eu gostaria de ter a sobrancelha mais arqueada. Eu gostaria que a maçã do meu rosto fosse mais preenchida. Mas eu sou assim. Eu sou assim e eu cuido para que eu melhore a minha própria beleza. Né? Para que eu deixe os meus traços naturais mais bonitos e mais bem cuidados. Eu tô aqui quietinha porque é tanta sensibilidade na sua fala mesmo, né? Cuidado com o outro, acho que é o que a gente menos vê na sociedade, o cuidar do outro. E se aceitar, né? E se cuidar, ser responsável por esse autocuidado. Tô aqui observando. A conversa foi para um lado que eu não tava esperando, de tão sensível realmente que é a sua fala. Outra coisa que eu falo muito no Enamore-se porque afinal de contas é o dia dos namorados, né? E a gente fala, a nossa conversa acaba indo pro lado do relacionamento. Não tem como uma mulher viver um relacionamento saudável com outra pessoa se ela não tem um relacionamento saudável com ela mesma. Se ela não gosta do que ela é.
Porque a gente é muito mais do que isso aqui que as pessoas estão vendo. Você é muito mais do que seu rosto, do que seu cabelo, do que suas marcas de expressão, do que suas manchinhas. Você tem uma mulher incrível por trás disso, né? Uma mulher responsável, inteligente, batalhadora, que tem uma história, que tem uma vida. Olha tudo que você sofreu para você ser quem você é hoje. Olha todo o sacrifício que você fez. Olha a história da sua família. Então, olha de onde você veio. Então, respeita a sua história. Não é pedir para o outro respeitar, me respeita. Respeita você primeiro. Se respeita primeiro, sabe? E aí, quando você tem essa segurança da mulher que você é, da mulher maravilhosa que você é muito mais do que um corpo, do que um corpo que engordou não sei quantos quilos depois da gravidez, né? Do que um rosto, do que um cabelo, você é muito mais do que isso. Você já não se preocupa mais se o cara vai te deixar, se o cara tá te achando bonito depois que você teve neném, né? Do cara tá te olhando recém-parida e ver você sem maquiagem, acima do peso, você não tá preocupada mais com isso. Porque você sabe a mulher incrível que você é. E aí o cara, ele dá valor porque o homem, ele sente quando a mulher se gosta, porque ela tem um comportamento diferente. Sim. A mulher que se gosta, ela não tá preocupada com, né, o tempo todo com a aparência, ela tá preocupada com outras coisas. E o homem, ele vê isso, qualquer pessoa vê isso, né? A mulher que se gosta, ela transmite essa energia pelo comportamento dela. E aí, depois que ela tem filho, ela relaxa, ela pode curtir aquilo e ficar à vontade, nua, perto do marido dela, com o corpo que ela tá. É claro que às vezes você pode, né, não ficar tão à vontade no começo com a luz acesa, mas você não chega a ponto de chorar, né? Então, vai curtir seu bebê, vai curtir o bebê, vai curtir o maridão. E o marido, muitas vezes, ele não tá preocupado com isso. A gente que tá. Eu também fiquei quando eu tive a minha primeira filha. Porque o marido, ele tá com você. Se o homem, ele te escolheu por causa da sua aparência, você tá com o cara errado. Sim. Você tá com o cara errado. Se o homem te escolheu por causa do seu corpo, se o homem tá procurando uma mulher por causa do bumbum que ela tem, por causa do rosto perfeito que ela tem, você tá com o cara errado. Você tem que procurar o cara que vai gostar de você pelas suas qualidades como ser humano, como mulher. Porque você tem infinitas qualidades. Eu tenho certeza, né, que vocês... Você que é casada, Eu tenho um companheiro. Você tem um companheiro. Vocês não escolheram o companheiro de vocês só pela aparência deles, né? Isso conta, a gente gosta da aparência do nosso companheiro, mas muitas vezes, né, na primeira instância, assim, a gente não achou ele tão bonito, depois foi conhecendo, achou mais bonito, mas isso não segurou esse relacionamento até hoje. Não é a beleza deles que está mantendo esse relacionamento. O que está mantendo vocês nesse relacionamento é algo que está indo além da beleza, o que ele é para vocês, o que ele significa, o que ele é como ser humano. A mulher tem que ter essa segurança, que o homem está com ela por causa de tudo que ela é. Mas a mulher acha que o homem está com ela por causa da aparência. Que a hora que ela estiver mal arrumada, o cara vai deixar de gostar. Ele vai deixar de gostar porque o seu comportamento vai mudar. Porque você vai ficar com a autoestima lá embaixo e só vai chorar e não vai querer sair de casa. O cara quer a mulher à vontade, que tá se gostando e que dá risada das desgraças, sabe? E tá tudo bem e vai passar. Então, no Enamore-se eu falo muito sobre isso, porque as mulheres precisam ouvir sobre isso. Não se fala sobre isso, porque eu também já fui essa mulher que só se preocupava com a aparência, né? Eu tive gêmeas, eu tenho uma filha de 11 anos, eu tenho 2 gêmeas de 7 anos. Que são encantadoras. Você conhece as gêmeas, né? Então, é muito difícil, gente. É muito difícil. Eu só queria sobreviver. Sim. Eu só queria sobreviver e que minhas filhas sobrevivessem. Uhum. Eu tive que deixar de lado os cuidados com a minha aparência. E isso que eu ensino, mulheres que amamentam podem fazer, mulheres grávidas podem fazer, né? Não tem contraindicação, mulheres que estão amamentando, enfim. Qualquer mulher pode fazer, traz bem-estar. E ela faz amamentando, inclusive. Que pena que eu não conhecia isso quando eu tive as minhas filhas, né? Então, é uma coisa que vai além da beleza física, vai além de ruga. Bom, eu acho que ela deveria ampliar os estudos e fazer psicologia, ser terapeuta, porque vai além da aparência física. E eu acho que a gente também rumou uma pessoa para vir falar com as professoras, que vai ser um tema maravilhoso. Maravilhoso, com certeza. Eu acho que toca todas as mulheres, né? Independente, como você falou, da classe social.
da formação. É. Eu acho que socialmente há uma cobrança muito grande, seja para o trabalho, seja para os relacionamentos, seja para estar solteira, né? Há uma cobrança padronizada e que a gente precisa conversar sobre isso. Exatamente. E Soraya, deixa eu perguntar, a sua técnica, né, o seu método é indicado a partir de quantos anos? Qualquer idade. Minhas filhas fazem, né? Então, eventualmente, eu posto nos meus stories elas fazendo junto comigo. Tem alguns exercícios que crianças não têm necessidade de fazer, né? E às vezes elas fazem brincando só um pouquinho, mas não tem necessidade, que são as ginásticas mesmo. Mas massagem, qualquer idade pode fazer. A partir de quantos anos a gente começa a ter perda de colágeno? A partir dos 25, 25. A produção do colágeno começa a diminuir. Ai, gente, Mas cedo, é muito né? cedo. Que horror! Então, isso aqui que a gente tá vendo no nosso rosto hoje, não começou agora. Começou lá, né, nos 25 anos, por volta dos 25 anos. Gente, faz tempo isso. E aí, pra Vamos mudar de aparecer... assunto. Brincadeira. Pra aparecer demora um tempo. Tá. Então, o que eu ensino para as minhas filhas, que inclusive eu postei nos meus stories nesse final de semana. É importante que a gente ensine as nossas filhas a terem alguns cuidados com o rosto e não para colocar na cabeça delas que elas não podem ter rugas. Não é para ensinar isso, mas é com a intenção de cuidar, sabe? Assim como a gente ensina nossos filhos a cuidar do cabelo, a gente não ensina os filhos que é importante praticar esporte. Então, elas sabem que é importante cuidar do rosto, fazer massagem no rosto, até para elas começarem a ter essa proximidade com elas mesmas, desenvolver esse amor próprio, esse hábito do autocuidado, né? Para mudar essa cultura do procedimento e da autorresponsabilidade delas se cuidarem. Então, é para tornar isso natural, tornar um hábito, né? Eu tocar no meu rosto, eu me tocar, eu tirar um minuto para eu, né, fazer um movimento ali no meu rosto com delicadeza. Eu uso muito uma frase que é: seja gentil com o seu rosto, que é para tratar o rosto com gentileza. Então, o meu método ele é feito de 4 pilares, que o primeiro é ter consciência facial. E o que é ter consciência facial? É você perceber coisas que normalmente você não percebe. Tem gente que tem mania de fazer assim o dia inteiro. Tem gente que fica assim o dia inteiro, tá no celular, tá na frente do computador, e aí não sabe o porquê que vai ficando com essa marca. Tem gente que fica assim o tempo todo, né? Tem gente que fica fazendo expressões muito acentuadas o tempo todo. Então, o primeiro pilar é para quê? Para você começar a ter consciência facial. E a consciência facial, você não precisa ter depois dos 25. A gente pode ensinar as crianças a terem consciência facial. Então, eu mostrei para as gêmeas, elas estavam se maquiando para ir na festinha junina, e eu tava passando maquiagem nelas. Na hora que eu encostei o pincel, ela já ficou assim com o rosto, ó, ela já travou o rosto. Aí eu falei: filha, relaxa o rostinho. Porque ela não tava percebendo que ela tava fazendo isso, né? Na hora que encosta o pincel, ela sentiu cosquinha, né? E aí ela relaxou, e eu também usei o pincel mais suave, não sei se tava machucando ou se tava fazendo cosquinha. Então, ela viu que não precisa fazer assim para passar o blush. Ela pode ficar com o rosto relaxado. E aí eu passei. Aí a outra gêmea quis passar rímel. Então, normalmente a gente faz assim para passar o rímel, ó. E aí eu falo para ela puxar a sobrancelha. E aí ela segurou a sobrancelha e passou, porque rímel é uma grande probabilidade que ela queira passar sempre, né, pro resto da vida. A não ser que um dia ela deixe de gostar de maquiagem. Então, é um hábito simples que evita que você tenha ruga na testa. E se é uma mulher que passa rímel todos os dias? É uma coisa que você faz todos os dias. E aí, quando você chega com 40 anos e tá cheia de linha na testa, você fala: nossa, mas por que apareceu? Por causa desses hábitos que você não percebe. Então, a primeira coisa é ter consciência. O segundo é o relaxamento, que é o que eu ensinei para Mariana, minha filha, né, na hora de passar o blush. Percebeu que você está excedendo na mímica facial? Relaxa. E aí eu tenho técnicas para relaxar a musculatura para pessoas que tensionam demais, né? Porque tem gente que tensiona demais. E por mais que ela tente, ela não consiga relaxar. Então, tem técnicas para você relaxar essa musculatura. O terceiro pilar é a ativação da circulação, com as massagens, para trazer sangue, porque não tem melhor nutriente para a pele do que o próprio sangue. Você pode tomar colágeno, fazer o que for, mas se você não traz sangue para essa região,
o colágeno não vai ser produzido. Então, você tem que trazer o sangue para ser produzido o colágeno, E né? o rosto é uma área bem vascularizada ou não? Por isso que tem que ativar. Muito vascularizada. Tem muitos vasos sanguíneos, muitos vasos linfáticos que tem que ser drenado, né? Precisam ser drenados para poder eliminar a linfa, o inchaço, o escurecimento das olheiras, as toxinas, e aí a pele fica com um viço mais bonito. E o quarto pilar, que é o fortalecimento da musculatura, que é com a ginástica propriamente dita, com os exercícios. E aí os exercícios eu não preciso ensinar para as minhas filhas, porque elas têm um rosto firme, criança tem bastante tônus na musculatura, elas têm bastante colágeno. Então, só de você ganhar consciência do excesso de mímicas e saber cuidar do seu rosto, que eu falo que a gente não cuida do rosto só no momento do skincare, a gente cuida do rosto o tempo todo, prestando atenção em tudo que você faz com ele, sendo gentil com o seu rosto, né? Quando chega nos 25 anos, que aí o colágeno começa a diminuir, você já eliminou uma boa etapa aí do prejuízo que você podia ter tido se você não cuidasse. Então, você já ganhou alguns hábitos que muitas vezes eu fui aprender com quase 40 anos, é coisa que elas já sabem. Então, você evita muita coisa cuidando, né? Agora, se um dia isso não fizer mais sentido para elas, ok. Mãe, eu não tô nem aí pra ter ruga, tudo bem eu fazer expressão, mas eu vou fazer a minha parte de ensinar, né, aquilo que ninguém me ensinou. E elas vão ter muito ganho, eu garanto. Com certeza, até porque a gente não foi ensinada muitas coisas. Até porque antes não tinha rede social, era só a TV, um único canal que pegava na grande maioria das casas. Então a nossa informação, a nossa cultura foi bem restrita, pelo menos na nossa infância. Você falou de skincare. Queria saber como que a Soraya cuida todos os dias, né? Esse método diário de cuidado. Como que é isso? A Soraya, porque a Fernanda faz skincare todos os dias? Não, a Fernanda não faz A skincare. Gisele também não. E, gente, isso é muito comum. Quando as minhas alunas, as minhas clientes chegam pra mim e falam, Soraya, eu não faço skincare, eu não faço nada no meu rosto. E elas também se sentem Eu culpadas. durmo de maquiagem quando eu não consigo tomar banho antes de dormir. Elas se sentem relaxadas, elas se julgam como serem mulheres relaxadas. Porque eu vejo, né, todo mundo fala que usa não sei quantos produtos e passa espuma de limpeza, depois passa sérum, depois passa isso aqui. Então, são muitas etapas, muitos produtos, elas não têm paciência. E elas se identificam comigo porque eu também não tenho paciência. E aí, estudando, né, quando eu me especializei nesse método, eu entendi que a gente não precisa de muitas coisas. Porque o que a gente precisa é isso que eu acabei de falar, esses 4 pilares, que nenhum deles você ouviu falar que precisa de produto. O único que precisa é a etapa da massagem, que eu uso para deslizar as mãos no rosto. E aí, outros produtos vão entrar de acordo com a necessidade de cada pessoa. Não tem uma regra. Se você é uma pessoa que tem uma pele acneica, que você tem mancha, você vai precisar de um produto. A pessoa que tem mancha precisa de outro, né? A pessoa que tem espinha de outro. A pessoa que tem rosácea precisa de outro produto. A pessoa que tem pele muito seca, a pessoa que tem pele muito oleosa. Então, o básico é o quê? A minha rotina de skincare é lavar com uma espuma de limpeza facial. E aí tem de várias marcas, variados produtos. Eu escolho usar produtos veganos que não tenham substâncias que mais prejudicam a pele, né? Aqueles conservantes e petrolatos, produtos que mais prejudicam e ressecam do que tratam. Então, eu escolho produtos vegetais. E aí eu passo um óleo vegetal, e eu usava de várias marcas, e aí eu produzi o meu próprio produto. Eu comecei a pesquisar sobre óleos vegetais, e eu fiz um blend de óleo vegetal com óleos essenciais. Olha que legal. Que trata a pele, que deixa a pele com viço bonito, que clareia, que acelera a renovação celular, que controla a oleosidade da pele, tem ação bactericida. Então, eu reuni isso num produto só. Então, eu passo esse blend, depois eu preparei um rolãozinho para passar na área dos olhos. E, por último, um hidratante. Nem são todos os dias, em dias mais frios, que minha pele é seca. Então, quando minha pele está mais seca, eu passo um hidratante por cima. Senão, é só lavar o rosto e passar o meu blend de óleo vegetal. Lavar com sabonete só uma vez no dia, porque ao contrário do que as pessoas pensam, principalmente quem tem pele oleosa, de ficar lavando várias vezes com sabonete,
é errado. A gente tem que lavar uma vez ao dia só no final do dia, né? Com o rosto, para limpar o rosto. Então, de manhã é só com água. E preferencialmente água fria, né? Que água quente também resseca, escurece, mancha. Então, a minha rotina de skincare é essa, são os meus blends. E eu trouxe aqui meu kit de blends que eu queria presentear vocês. Ai, como a gente tá Tá chique, muito outro nível. Fernanda. Sim. E eu vendo eles com esse cartão QR Code, que de um lado é uma mensagem que eu gravei, e do outro tem uma aulinha de massagem facial bem prática, uma massagem assim, fácil para fazer todos os dias, que dá resultado. Ah, gente, olha que capricho. Ai, que Gisele. coisa mais linda. Então, vamos lá. O arroba da Soraya é Soraya Beleza Facial. É isso? Soraya Procurem Beleza Facial ela. no Vou Instagram. abrir, pode abrir? Pode abrir, pode Peraí, fazer o quero lacinho abrir, aí. vou desfazer. Isso. Ai, É que a gente é professora, que entendeu? A gente não é muito delícia. delicada. Fale por você, Gisele. Ai, gente. Que legal. Peraí, quero ver. Será que eu vou começar, Gisele, agora? Vai logo, tô ansiosa. Olha, Ai, que legal. antigas. Olha, um sérum clareador de manchas e olheiras. Então esse De maiorzinho, rugas. Ó, de perto eu já tô enxergando. Tá vendo? Fazendo efeito já a cirurgia. o maiorzinho é para passar no rosto todo, né, para usar para as Olha práticas. essa olheiras, que legal. E tem dias que eu não tenho tempo de fazer uma prática de massagem, mas o que eu não deixo de fazer de manhã é usar o blend, pelo menos passar no rosto, porque só o ato de você passar já é uma massagem, né? Então, eu ensino a aplicar do jeito correto, né? Porque a gente vai passar, nem isso a gente presta atenção, a gente faz assim, né? E isso aqui já derruba o rosto, então eu já ensino a passar da maneira correta. Então, só de você passar do jeito certo, já é uma massagem. Então, não deu tempo de fazer nada, pelo menos passe o seu blend para hidratar a pele e o sérum, né? Eu passo na área dos olhos. Não deu tempo de fazer massagem, ótimo, você fez, você passou. E aí, durante o dia, né, se quiser dar uma massageadinha na bochecha, quiser dar uma massageadinha na área dos olhos, se não dá tempo, pelo menos você tomou esse cuidado básico com o rosto. Você me deixou curiosa, mas eu não vou conseguir sanar minha curiosidade se você não responder. Você teve uma fala que você disse que usa produtos veganos porque você não gosta de produtos que têm petróleo, é isso, né? 99,99% dos protetores solares tem petróleo. E pela sua fala de skincare, você não usa protetor, é isso mesmo? Não uso. Eu deixei de usar há 1 ano, mais ou menos. Mas foi depois de muita pesquisa, muito estudo, porque é polêmico, porque a gente é orientada a usar filtro solar todos os dias. Então, até 1 ano atrás, eu usava filtro solar todo dia, dentro de casa, o tempo todo. Mas esse é um assunto extenso, dá outro podcast, esse assunto sobre filtro solar. Eu né? imaginei isso. Mas, basicamente, é porque não só pelos petrolatos, mas ao mesmo tempo que o filtro solar protege contra os efeitos nocivos dos raios solares, o que faz ele impedir que a nossa pele sofra esses efeitos é uma substância altamente prejudicial à saúde, não só à saúde, mas ao meio ambiente. Então, tem algumas substâncias que são até cancerígenas, né? Muita coisa que a gente usa é cancerígena. Mas, pensando no filtro solar, eu experimentei ficar sem usar, né? Me senti, assim, totalmente estranha, porque há muitos anos eu usava o dia inteiro, todos os dias. E aí, quando eu saí na rua a primeira vez sem filtro, parecia que estava sem roupa. Foi muito esquisito. E aí, 24 horas depois, eu já senti uma melhora impressionante na qualidade da minha pele. E eu já usava, né, já praticava o meu método, minha pele já tinha melhorado muito, mas sem o filtro solar ela melhorou mais ainda. Então, ao mesmo tempo que o filtro solar protege dos raios solares, ele danifica a pele. Então, em alguns filtros solares, está prometendo lá que hidrata, que tem efeito anti-idade, anti-rugas, mas a substância que protege do sol, ela prejudica a pele. Então, eu experimentei ficar sem. E aí, esse meu produto, essa mistura que eu faço, porque tem 5 óleos essenciais e 2 tipos de óleos vegetais misturado nele. Então, essa mistura, ela tem um efeito de filtro solar físico.
ele forma uma barreira na pele onde o raio solar ele bate e volta. Então, ele é meu filtro solar. Eu uso ele como filtro solar. Então, a pessoa que é acostumada com filtro solar 24 horas por dia, uma pessoa que tem a pele muito clarinha, eu não estou recomendando essa pessoa parar de usar filtro solar hoje, passar o blend e ficar na praia tostando no sol de 40 graus o dia inteiro. A pele dela não vai aguentar, porque a pele dela não está acostumada com raios solares. Foram muitos anos, então ela tem que ir usando o blend aí sem se expor ao sol muito, né? Sem se expor muito ao sol e usando aí 1 mês, 2 meses, todos os dias, se expondo ao sol todos os dias um pouquinho, para a pele se acostumando, porque a gente precisa do sol, sem filtro solar nenhum, sem nada na pele, a gente precisa do sol. Vitamina D. Vitamina D, sol evita a depressão, sol ajuda na cura da depressão, sol ajuda na produção, na síntese do colágeno. Então, gente, o sol é vida. E a gente pegou fobia do sol. Eu fugia do sol. Eu falava que eu odiava sol. Então, hoje, se eu vou lavar o quintal, eu escolho um horário que eu possa lavar o quintal e tomar um solzinho. Porque é saudável que a gente fica ali uns 10 minutinhos, 15, tomando sol. Sol do meio-dia, inclusive. Mas depende da época do ano, a gente não aguenta, né? Mas pelo menos um pouco. Então, ele é o meu filtro solar. Então, para essa luz do dia a dia... a pessoa que é acostumada com o filtro químico, né, que esses filtros que a gente compra em farmácia são químicos, a pele aguenta tranquilamente. Se ela deixar de usar hoje e começar a usar amanhã, a pele fica protegida. Então faz 1 ano que eu não uso, não apareceu mancha, não apareceu marcas no meu rosto, muito pelo contrário, minha pele ficou muito melhor. Eu sei que foi uma pergunta provocativa, mas eu já acompanho alguns estudos científicos falando sobre o filtro solar. Aí, como você disse, a sua rotina de skincare, falei, opa, eu acho que ela tá nessa vertente, então eu vou perguntar. E eu não citei, né, filtro solar na minha rotina de skincare. Exatamente. Isso. Então, eu tenho todas as minhas alunas e clientes que passam a usar os blends, elas também relatam a melhora na qualidade da pele delas, de manchas, de acne, porque o filtro solar, ele piora a acne. Por mais que ele seja livre de óleo, ele entope os poros, principalmente os que têm cor. Então, já que a pessoa vai usar a maquiagem, melhor que ela use, por exemplo, o blend, e aí use uma base, uma maquiagem mesmo, né, mais fluida, mas não o filtro solar com cor. Mas é uma desconstrução, leva um tempo. Então, eu recomendo que as pessoas estudem. Vai ler, vai pesquisar e veja se isso faz sentido, porque eu demorei 1 ano para chegar a essa conclusão e ter coragem de parar de usar filtro. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Que interessante. Não, tem vários médicos que já estão nessa vertente. É uma corrente dentro da medicina. Muito bom. Quanta novidade, né, Gisele? E é outra Muita coisa que a novidade. indústria farmacêutica, a indústria cosmética convenceu as mulheres de que elas têm que usar filtro todos os dias, o dia inteiro. Isso. E aí elas ficam também refém desse produto. E a gente acaba nem pesquisando. Mandou a gente fazer, a gente está fazendo. Exatamente. E aí eu resolvi... É muito importante que a gente pesquise, que a gente vai atrás. Principalmente coisas que envolvam o nosso dinheiro, né, a nossa liberdade, para a gente ver se aquilo é verdade, se aquilo faz sentido. Precisa mesmo usar o tempo todo, o dia inteiro? E hoje eu descobri que não. E para mim funcionou, está funcionando, e para as minhas alunas e clientes também. Ah, muito legal. Legal. Meninas, já passamos de 1 hora. Já, mas tem tanta coisa pra gente conversar com ela. Passou muito rápido. Já passou. A Andreia já me deu um toque ali que já passa de 1 hora. Bom, estamos indo para os finalmente, então, Mas tá Já. tão bom o nosso papo aqui hoje, tão produtivo. É isso. E eu queria pedir para a Soraya, né, queria saber se tem algum exercício, alguma dica, alguma coisa que você possa deixar para quem está nos assistindo. Eu vou deixar uma dica aqui para todo mundo já ir praticando. É uma dica de consciência facial, né? Que é uma coisa que todo mundo faz todos os dias, várias vezes ao dia, e que vai causando aqui bigode chinês e essa marquinha que a gente chama linha da marionete, né? Essas marcas em volta da boca, que é na hora da gente tomar água. Então, o que eu ensino para todas as minhas alunas é a forma da gente tomar água, porque uma frase que eu repito muito é: a mulher madura não tem 1 minuto de paz, tudo dá ruga, dormir dá ruga, comer da ruga, tomar água da ruga, mas tem como a gente amenizar, né, essas marcas, mudando a forma que a gente faz algumas coisas que a gente faz normalmente. Então, por exemplo, para tomar água,
a gente não percebe que a gente força demais os nossos lábios, a nossa boca. A gente não percebe. Eu vou mostrar como que normalmente a gente faz. E a gente não precisa, porque eu vou mostrar as duas formas. Vocês vão ver que a gente, para deglutir a água ou o alimento, a gente não precisa fazer tanta força. Mas, involuntariamente, a gente faz. Então, eu vou mostrar como normalmente todo mundo faz, né? Se vocês quiserem até tomar água, é bom fazer olhando no espelho. Então, a gente toma assim, ó. A gente aperta a boca. Algumas pessoas mais, outras menos. Alguma faz assim, para baixo, outra faz para trás, né? E a gente consegue deglutir deixando a boca totalmente relaxada, porque o correto é a gente fazer força com a língua. O correto é a língua fazer força para empurrar o líquido, para empurrar o alimento para baixo, né? Fazer força com a garganta. Isso é até um exercício para quando a gente, né, tá numa idade mais avançada, porque a tendência com o passar dos anos é a gente engasgar com mais facilidade, porque a língua também é um músculo e ela vai ficando flácida. Então, vocês sabem que pessoas idosas tendem a engasgar com mais facilidade, por causa da flacidez da língua. Então, é um exercício também para evitar engasgar. Então, eu vou mostrar agora com a boca totalmente relaxada, ó. Eu não mexi nada na minha boca. A gente vai ter que testar, peraí. A E gente eu fiz não força. sabe respirar, a gente não sabe beber, a gente não sabe rir. Mas Ah lá, você não Não mexeu foi nada a sua Melhorei, boca eu agora. acho. Você não mexeu nada a sua boca agora. Olha. No começo, a gente tem que ficar prestando muita mais atenção. careta ainda quando tá tomando cerveja. Faz. Então, você vê, tomar água, tomar bebida, comer é uma coisa que a gente faz todos os dias, várias vezes ao dia. E aí a gente não entende porque começa a ficar com aquela marca aqui, ó. Então, quando eu vou tomar, eu projeto meu lábio para fora, ao invés de eu colocar minha boca para dentro e fazer isso, eu já deixo a minha boca relaxada na hora de encostar no copo, ó. E faço força com a minha garganta, com a minha boca. E com isso você já vai evitando, porque não adianta de nada, o que eu sempre falo, não adianta você fazer massagem todos os dias, exercício todos os dias, fazer procedimentos, usar produtos caros e você não ter consciência dos movimentos que estão te causando as rugas. Porque o que causa rugas são as expressões. Se a gente não fizesse expressões, a gente não ia ter rugas. Então, você controlando esse excesso de mímicas, né? Você já melhora bastante as marcas no rosto. Fantástico, amei. São coisas tão simples. Simples. Mas alguém precisa contar pra gente, né, Gi? Sim, e vai além. O nosso cérebro Tem nem tem que ideia. internalizar isso, porque tá tão acostumado a fazer errado que fazer o certo é difícil. Fazer o certo é difícil. Mas é totalmente possível. Fica mecânico no começo e aí depois a gente vai tomando assim com uma naturalidade que para fazer errado você tem que... Toda mudança é diferente, é difícil, né? É desafiador. Mas é totalmente possível para quem não quer ter rugas precocemente, né? Ah, eu adorei muito, Eu Gisele. também. Queria mais. Eu acho que a gente vai ter que marcar o segundo. Fazer o desafio dos 7 dias. Olha que legal. Ah, adorei Eu super muito. recomendo. É o primeiro passo para quem quer começar a amar o rosto. Eu não contei para vocês o porquê eu escolhi esse nome. Ah, é verdade. Porque eu falo que existe um efeito que chama o efeito amando meu rosto, que é quando o bichinho assim, amando meu rosto, pica a gente. Que é quando a gente, de repente, a gente acorda, né? Quando a gente começa a praticar o método, tem um dia que a gente acorda assim, a gente se olha no espelho sem maquiagem, sem filtro, sem nada, e a gente fala, nossa, como eu tô linda. Gente, eu tô amando o meu rosto hoje. Então, é uma sensação tão maravilhosa, e eu lembro nitidamente quando eu tive essa sensação a primeira vez, sabe? E eu não estava maquiada, eu também não saía na rua sem maquiagem, eu não aparecia nos meus stories sem usar filtros, mas filtro assim, que modificava muito o meu rosto. Aquele filtro que tem cilião, que afinava o rosto, que empinava o nariz, que aumentava a boca. E esses filtros distorcem muito a nossa realidade, a nossa autoaceitação. Então, eu não sou contra usar filtros. Inclusive, eu vou fazer uma live amanhã às 8h30 para falar sobre isso, sobre o que eu sou contra e o que eu sou a favor. Eu não sou contra filtros. Mas, quando você usa filtros que modificam demais os seus traços naturais, você começa a ter uma distorção da sua imagem e aí você não se aceita mais. E aí isso já começa a ficar patológico e começa aumentaram muitos casos de dismorfofobia, que é a fobia de defeitos. Você começa a querer muito o perfeccionismo, você nunca vai encontrar o perfeccionismo,
Agora tem a desmorfofobia de selfie, ou de Instagram, ou de Snapchat, como estão chamando hoje em dia, que é essa fobia de você fazer uma selfie e não estar perfeita, né? Do rosto estar totalmente sem linha, sem mancha, parecendo de borracha. E a gente não é de borracha. O nosso rosto tem movimento, o nosso rosto tem linhas, ele tem manchinhas, ele tem texturas, né? Ele não é simétrico. Um lado é diferente do outro. A gente precisa voltar a normalizar isso, voltar a aceitar isso, porque é inalcançável, né? Essa perfeição é inalcançável. Soraya, foi surpreendente o nosso bate-papo para mim, né, Gisele, para você. Foi maravilhoso. Queria muito agradecer a sua presença aqui, de verdade. Passou muito além das minhas expectativas, a sua sensibilidade de se enxergar e de enxergar o outro, né? A forma como você trata a beleza e os cuidados. Então, assim, estou muito feliz com a sua presença, agradeço a sua disponibilidade em estar aqui. Espero que essa mensagem chegue num montão de gente, porque, olha... Porque encontrar muda empatia muito, né? no outro tá tão raro. Foi tão bonito de ver o cuidado com a outra. Principalmente as mulheres que estão tão fragilizadas nesse mundo virtual, midiático, de perfeição, uma perfeição que não existe, que nunca vai existir, que ela foi criada para ter lucro, e encontrar essa empatia, olha, se ame, aquilo não existe. Se ame, não importa se você tenha dinheiro ou não. Então, assim, foi lindo, foi perfeito. Foi muito boa obrigada. Nossa conversa. A gente que agradece muito. Eu me emocionei várias vezes aqui e fiquei muito lisonjeada com o convite. Fiquei feliz de ter ido além do que vocês, né, queriam falar. Não sei qual a expectativa de vocês, mas eu sei que foi além, porque o que eu trago aqui muita gente nunca ouviu, tem gente que não está preparada para ouvir. Em algumas mulheres eu sei que dói, algumas eu sei que liberta, que é libertador, e que exemplo que a gente quer deixar para os nossos filhos, para as crianças que a gente convive, né? Da perfeição. Então eu quero libertar eu tenho 3 filhas mulheres, eu quero libertar minhas filhas desse peso que a gente carrega de ser perfeita, porque a gente é perfeita do jeito que a gente é, e quando a gente está muito ligada ao físico, a gente esquece das outras qualidades que a gente tem, que são muitas, né, gente? São muitas qualidades. Que delícia. Obrigada Imagina, a gente que agradece. Mas antes de finalizar, a gente tem uma segunda frase clichê, né, Gisele? Sim, essa não pode faltar. E aí, para aquela câmera ali, a gente quer que você deixe... qual mensagem você deixaria na lousa da vida? Olha, vou deixar uma mensagem para as mulheres aqui. Se enxerguem além da aparência física de vocês, né? Saibam reconhecer tudo que vocês são como pessoas, como seres humanos. E aí vocês vão ver que vocês são muito lindas e maravilhosas do jeito que vocês são. Então, acho que a gente precisa praticar isso, a enxergar além da nossa beleza física, porque isso é libertador. E vocês vão ver o quanto vocês têm para contribuir com o mundo, com o relacionamento de vocês, né? Vocês vão ter relacionamentos mais saudáveis, vocês vão ser profissionais mais produtivas, mães mais emocionalmente saudáveis. Então, valorizem o que vocês têm além da beleza física. Temos um programa, Gi? Temos. Então, e que programa, hein, Fernanda? Uma delícia. Eu tô muito animada aqui, adorei muito. É maravilhoso. A gente costuma falar que aqui nesse programa todo mundo pode, Soraya. E propode. É isso, é o nosso lema. Tchau, gente. Até mais. Obrigada. Até a próxima.